e trazer um enfoque aí sobre algumas questões muito importantes que serão levantadas com relação ao tema da mordomia do corpo, fazer uma diferenciação dentro das situações que Paulo faz na carta aos Romanos sobre carne, né, ligado a sarx, do grego, e corpo ligado a soma, né, também do idioma grego, idioma do Novo Testamento. Então vemos aí como Paulo aborda essas duas questões, tanto da carne, principalmente nessa conotação mais negativa ligada ao pecado, quanto o corpo, tanto com relação a utilizar o corpo em ligação ao templo ou morada do Espírito Santo, como também usar, né, o soma, o corpo também ligado ao pecado, o corpo do pecado. E aí Paulo com isso trabalha a importância de sermos então, estarmos em plena santificação, né, estamos buscando pela plena santificação, alcançarmos então uma postura de varão perfeito, né, e alcançaremos isso na glorificação, quando então formos transformados plenamente pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ao longo desse estudo, né, dessa lição 2, veremos então através desses materiais como é importante a noção, né, de diferenciação entre o corpo, o cuidado que temos que ter pelo corpo, né, instigar nos alunos este cuidado pelo corpo, essa santificação, para que os seus membros não sejam utilizados como veículos do pecado, e principalmente o autocontrole, né, o domínio que deve ter, tanto a partir do poder que é concedido pelo Espírito Santo, né, a santificação que vem da parte de Deus para nós, por meio do Santo Espírito, andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne, sarx, né? Então vemos aí que tem que ser instigado esse domínio, esse controle, né, sobre a carne, para que ela não tome a direção da sua vida, ela não predomine, não venha trazer você para a condenação, venha fazer você ofender a santidade de Deus, por meio de diversas manifestações do pecado, aí veremos também algumas abordagens acerca disso. E a dedicação, como podemos instigar as pessoas a se dedicarem mais na sua santificação e estarem administrando, exercendo a correta mordomia, né? A correta mordomia sobre o corpo, para que esse corpo seja então oferecido de uma forma plena à glória divina, né? Ao sacrifício do corpo, no sentido de entregar a vontade de Deus, de permitir que a lei do Senhor nos conduza, né? Sermos nova criatura em Cristo Jesus. E aí, com essa abordagem, podemos estar contribuindo então com o povo de Deus, trazendo cada vez mais melhorias, e cada professor, cada professora pode com certeza contribuir grandemente para um pleno avivamento da Igreja de Cristo nesses últimos dias, por meio dessa conscientização. Principalmente esse o nosso enfoque. Em alguns momentos provocar, né, algumas situações, apontar algumas situações incorretas, né, conforme o padrão bíblico, como eu já falei na aula passada, não de acordo com achismos, nem com opiniões, e nem trazendo pessoas para aquilo que você entende ser o melhor, tá? Porque a pessoa não tem que se adequar a você, mas sim você e todos os demais têm que se adequar às verdades da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, né? Porque a Palavra de Deus, Theopneus, plenamente inspirada, é a boca de Deus falando. Então nós temos que, em alguns momentos, até confrontar algumas situações, em alguns momentos instigar, né, dúvidas até, colocar alguns pressupostos levantados pela ciência, alguns pressupostos levantados por determinadas políticas que têm sido aplicadas hoje na sociedade, por meio da mídia, por meio das universidades, por meio dos bancos escolares, né? Então, levantar algumas dúvidas em relação a certos pressupostos que negam a Deus, pressupostos que negam a palavra de Deus como verdade. Então, traremos também alguns materiais que vão levantar essa dúvida sobre esses posicionamentos. E o professor pode, mesmo com seu pouco período, né, de aula, a aula é rápida, né, mas pode colocar algumas dúvidas em relação a essas coisas que são colocadas quase como dogmas, né, por exemplo, acerca da origem randômica do ser humano, ou seja, a origem natural, né, como que num processo onde os seres surgiram do nada, sem uma orientação, sem uma inteligência condutora. Então você terá a oportunidade também de levantar questionamentos em relação a isso,
pautado por profissionais que já apresentaram esses questionamentos, pessoas que são gabaritadas e trouxeram questionamentos importantes em relação a esses pressupostos, né, esses supostos dogmas que são afirmados aí nessas áreas e que na verdade não gozam de tanta autoridade assim. Então estaremos contribuindo aqui com alguns materiais, eu vou fazer a leitura deles, será uma leitura um tanto extensa, mas eu acredito que será muito útil para todos nós, tem sido útil para mim, por isso quero comunicar também a todos vocês para que possa contribuir com a aula de vocês, vocês possam trazer uma aula interessante, uma aula instigativa, né? Uma aula que venha instigar as pessoas a pesquisar mais, a querer saber mais, e uma aula principalmente que venha trazer edificação, venha trazer firmeza na fé, para que elas possam estar servindo a Deus de uma forma cada vez melhor e com uma convicção plena, né? Não estejam então em dúvida, ou cocheando entre dois pensamentos, mas estejam firmes na presença de Deus, servindo a Ele e administrando bem o seu corpo, para que o seu corpo seja sempre morada do Espírito Santo. Quero só apresentar aqui os livros que vou estar lendo para poder trazer algumas contribuições com relação a essa dicotomia entre matéria e espírito e esse desenvolvimento dessa ideia por meio do gnosticismo e um combate, né, a essa ideia gnóstica, essa pretensa dicotomia, sendo a matéria inerentemente má e o espírito inerentemente do bem, e assim trabalhando pela separação de ambos por diversos meios, como por exemplo o abandono do corpo, né, um ascetismo absurdo, ou então uma forma de flagelação do corpo para se eliminar a matéria. Eu vou ler aqui a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, tá? Para trazer aqui uma fundamentação do gnosticismo, para a gente entender um pouco o surgimento, as ramificações desse gnosticismo, um pouco do seu pressuposto filosófico e poder discernir aí algumas ideias que tenha alguma certa semelhança, né, com alguma aproximação com esse gnosticismo, para estarmos então rejeitando, estamos condenando e trazendo cura, né, para algumas pessoas que talvez tenham se deixado levar por ideias assim. Tratando ainda sobre a questão da criação, a afirmativa da criação de Deus em relação à vida, a orientação inteligente de toda a criação, né, e como a Bíblia Sagrada ela defende uma ideia que não somente dentro do contexto religioso, mas até é compartilhada por alguns cientistas, pessoas gabaritadas dentro das áreas, diversas áreas da ciência. Vamos trazer aqui Norman Geisler, inclusive partiu há pouco tempo aí para o Senhor, esse grande servo de Deus, que deixou importantes contribuições. E dentre elas tem aqui a Enciclopédia de Apologética, da editora Vida. O livro anterior de Champlin é da editora Atos, se não me engano, não, Ragnos, editora Ragnos. Esse aqui é da editora Vida. Enciclopédia de Apologética, tá, de Norman Geisler. Então vou fazer a leitura também, trazendo uma contribuição dele para o entendimento, né, dessa apologética em relação à criação, tá, as afirmativas bíblicas da criação de Deus e também relacionando a questão do design inteligente, algumas evidências científicas de que é sim necessário, é uma condição sine qua non o design inteligente para entender todo o universo no qual nós estamos inseridos. E outra contribuição que eu quero trazer também dentro dessa discussão, criacionismo, evolucionismo, questionamentos importantes em relação ao evolucionismo, e assim valorizar mais ainda a questão da mordomia do corpo, o corpo como criação de Deus, e o corpo sendo utilizado para a glória de Deus. Temos novas criaturas, né, em Cristo Jesus. Temos que entender tudo isso, inclusive combater algumas ideias erradas para que essa atitude de zelar pelo corpo e fazer dele templo morada do Espírito seja uma atitude cada vez mais assertiva, uma atitude cada vez mais convicta, né, para que as pessoas possam ter certeza da obrigação que tem em relação ao seu corpo, sendo o corpo uma criação de Deus, sendo o corpo a obra-prima da criação de Deus. Então trarei também contribuição aqui, deixa eu ver, editora, só dar uma olhada aqui no nome da editora. A editora é Thomas Nelson, o livro é de 2018, Dicionário de Cristianismo e Ciência. Dicionário de Cristianismo e Ciência. Então eu vou trazer uma leitura, será um tanto extenso, mas eu acredito que será muito frutuoso, será muito produtivo, para que você possa estar tendo cada vez mais subsídios para usar na sua aula, tá ok?
Eu pretendo, inclusive, fazer, né, deixar os dois links citados aqui abaixo, deixar um outro link que será de um vídeo do Dr. Enéas Carneiro. Também mostrarei aí uma contribuição de Enéas Carneiro a essa defesa científica, não somente uma defesa bíblica, apologética, como vou trazer ali, mas também uma defesa de um cientista em relação a uma abordagem lógica da criação inteligente. Então, o Dr. Enéas, com toda a capacidade que ele tinha, né, com toda a forma magistral que ele apresenta, ele é a melhor pessoa para trazer, né, essa fundamentação para essa abordagem científica, a questão da inteligência condutora da criação. Então, eu acho imprescindível comunicar a vocês aí esse vídeo do Dr. Enéas. Então, vou passar também, terá essa distribuição, terá aqui o dicionário de Cristianismo e Ciência. E fechando essa questão também acerca do nosso corpo como sacrifício vivo, pleno e agradável a Deus, né, o nosso culto racional, e também algumas distorções que vêm surgindo aí com a questão, essa defesa intransigente da questão homossexual. Nós temos até a casa de poder do judiciário extrapolando aí os seus limites e começando a entrar pelo legislativo, né? Então sabemos que há atribuições distintas à casa do executivo, o legislativo, o judiciário. O legislativo produz leis, então há todas as câmaras, né? Os representantes do povo que estão lá debatendo, estão lá votando, né? Então depois de intensos debates, acordos, votações, que se promulga alguma lei que tem que ser sancionada pelo chefe do executivo. E a lei será colocada em ação pelos integrantes do judiciário. Então o judiciário, a partir da lei posta, eles aplicam então a interpretação, o juízo sobre aquela lei. Agora, o judiciário infelizmente tem tomado atitudes que extrapolam a sua alçada de poder, quando começam a legislar, que é o que tem acontecido agora na questão de igualar, né, igualar o crime de homofobia ao de racismo. Então, foi uma atitude do judiciário fora da sua alçada de poder, tá ok? O problema não é a questão de proteger esse grupo da sociedade, porque todos os grupos da sociedade têm que ser protegidos, não podem ser desrespeitados, ok? Tem que ser tratados dentro daquilo que é admitido a seres humanos, o respeito à vida, o respeito à opinião, ok? O respeito à liberdade. Então, a questão não é o respeito que se tenha, a proteção, né, que se lhe forneça, mas sim certas questões dúbias, certas questões não definidas e que podem ser manipuladas. E aí nós vemos que há um grande risco de grupos de enviesamento político aproveitarem-se de certas questões que não foram plenamente definidas, que estão tanto dúbias, e podem utilizar então para a sua maneira de promoção das suas ideias, maneiras de fazer com que essas ideias não encontrem nenhum tipo de contrariedade, né, calar os opositores, calar aqueles que não concordam. Então começa quase que a se criminalizar a opinião. Então você consegue ferramentas jurídicas, ferramentas políticas, né, ferramentas de Estado, para fazer com que as suas ideias elas sejam não somente ouvidas, mas elas sejam acatadas, e se pressiona que elas sejam acatadas por instrumentos jurídicos, né? Instrumentos jurídicos que querem fazer com que determinadas ideias sejam acatadas e qualquer tipo de voz contrária seja então ameaçada, né? Por exemplo, com a criminalização. Então, essa lacuna, né? O que é homofobia? Dentro dessa questão, não pretendo me estender tanto, não tenho gabarito para estar tratando acerca disso de uma forma muito profunda, mas, como professores, a gente precisa abordar a questão. Então, eu acho interessante trazer, sempre ressaltar essa questão do respeito a todos, tá? Que nós não endossamos atitudes de violência, nós não endossamos atitudes de agressividade, nem atitudes de desrespeito a qualquer ser humano. Todavia, temos que pontuar também a necessidade de fazermos a denúncia contra aqueles que querem impor, né, certas ideias. Então, por exemplo, quando falamos acerca de pecado, concordamos que a homofobia, no sentido de agressão, de humilhação, de perseguição, de violência contra, certamente, a homofobia, nesse caso,
tem que ser sim pontuada como algo importante a se discutir. Tem que ser combatida a homofobia, tem que ser combatida a violência, tem que ser combatida a perseguição. Agora, nesse combate à perseguição, tem que tomar cuidado para não se combater também as opiniões. Então, as pessoas não têm que ser obrigadas a concordar, as pessoas não têm que ser obrigadas a gostar. Então, elas podem não gostar. Não é porque eu não gosto de determinada situação que eu tenho que me voltar contra a pessoa que gosta dessa situação para agredi-la, para humilhá-la, para persegui-la. Mas eu tenho que ter a liberdade de dizer, não, eu não concordo, tá ok? E, inclusive, a Bíblia Sagrada nos aponta de uma forma muito clara, muito objetiva, de que essas manifestações são pecaminosas. Agora, não é especificamente essas manifestações, mas é essa dentre tantas. Inclusive, existem manifestações do pecado dentro de diversas esferas de sociedade. Dentro da heterossexualidade, por exemplo. O adultério é pecado. Então, casar-se com uma pessoa e manter relações sexuais com outra pessoa fora desse casamento é pecado. Manter relacionamento sexual fora do casamento, mesmo você não é casado, mas você já mantém relacionamento sexual sem oficialização de casamento, é pecado também. Você tem aí a situação de manifestação pecaminosa. Então não é a questão de estar perseguindo especificamente esse grupo, não. Está perseguindo o pecado, está atentando contra o pecado, está denunciando o pecado. E como poderemos então trazer uma solução contra o pecado? Não é agredindo o pecador, não é perseguindo o pecador, não é escorraçando o pecador, mas sim conscientizando da situação de pecado na qual se encontra e ofertando a ele possibilidade de restauração, possibilidade de resgate, remissão por meio de Cristo Jesus, de santificação, né, por meio do Espírito Santo de Deus, de restauração da sua comunhão com Deus, e então a sua transformação para que seja nova criatura. Então aí está o professor ele instiga exatamente esse tipo de atitude. Você não tem que desprezar, você não tem que odiar, você não tem que se sentir melhor do que a pessoa, não. Você tem que conscientizar. Então você tem que comunicar a verdade da Escritura de uma forma clara, amorosa, compreensiva, mas firme. Você tem que ser firme na sua abordagem. E aí, para trazer um aconselhamento sobre essa abordagem que possa ser benéfica para as pessoas, que possa trazer as pessoas para o conhecimento, né, da vontade de Deus, do padrão de Deus, eu trago aqui a contribuição de Teologia do Aconselhamento Cristão. Tá? Teologia do Aconselhamento Cristão é de J. Adams, da editora Peregrino. Teologia do Aconselhamento Cristão, que ele vai abordar não especificamente esse tipo ou aquele tipo, a perseguição a esse grupo ou aquele grupo, mas sim como o pecado se manifesta em diversas formas e como o aconselhador pode contribuir para que a pessoa se conscientize do mal que é o estado de pecado, tá? E ela possa então buscar conserto, possa buscar melhoria, possa buscar se adequar ao padrão de Deus, que é o padrão de uma vida, uma vida de acordo com a sua vontade, uma vida boa, bem vivida, abundante, feliz, tá certo? Uma vida que de fato traga prazer, né? Onde a pessoa possa sentir prazer e possa estar de acordo com a vontade de Deus, e assim Deus ter prazer em relação a ela. Então a questão de apontar o pecado como uma deturpação, o pecado como uma distorção, o pecado como uma destruição daquilo que é perfeito. Então temos que conduzir a isso, não conduzir à violência ou ao desprezo, mas conduzir ao amor. E o amor instiga a pessoa a dizer a verdade, porque dizendo a verdade pode trazer a cura e a solução. Então é essa abordagem que eu acredito que será benéfica, a abordagem que será útil e que poderá então fazer desse tema da mordomia do corpo um tema muito importante, um tema que pode trazer soluções, que pode trazer restauração, né, que pode trazer de fato um avivamento, porque avivamento não é pular, avivamento não é gritar, avivamento não é se comportar de uma forma idiota, e sim avivamento é crescer na graça e no conhecimento. Então você cresce na graça do Senhor Jesus Cristo, no seu amor incondicional, do seu amor infinito, né, que trouxe todos, que abriu a oportunidade de salvação para todos. E nós estamos inseridos, estamos dentro desse grupo. Então estamos dentro do ambiente, do âmbito da graça. Mas, estando na graça, precisamos também crescer de uma forma
é importante também no conhecimento, conhecer acerca do Senhor Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, tá certo? E conhecer aquilo que Deus espera de nós, para que nós possamos então vivenciar um autêntico avivamento. A mordomia do corpo, com certeza, se bem lidada, se bem desenvolvida pelo professor, pode instigar nas pessoas o desejo de fato, administrarem bem seu corpo, sua vida, fazendo do seu corpo o templo morada do Espírito Santo de Deus, e assim podemos viver um autêntico avivamento. Pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula, lançando um enfoque aqui muito importante sobre a questão da mordomia do corpo, lição de número 2. E eu espero comunicar subsídios importantes aqui para que você possa enriquecer a sua aula e comunicar esse tema aqui de uma forma bastante dinâmica, que as pessoas possam de fato ser edificadas, né, e possam ter uma atitude de mordomia em relação ao seu corpo, né, para que seu corpo, para que a sua vida possa ser para a glória de Deus e assim promover, né, a edificação da igreja e promover a glória também do nome do Senhor, por meio de uma vida mais pautada de acordo com a sua palavra. Então, caminhando aqui dentro da nossa lição número 2, temos o texto áureo. O texto áureo nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. E aí eu quero lançar aqui um enfoque muito importante sobre a exegese da palavra corpo e como existe assim uma diferença entre o emprego dessa palavra na língua portuguesa. Então, temos alguns textos bíblicos que vão nos comunicar a palavra corpo, só que não vão trazer uma distinção tão importante quanto é feita no idioma original desses textos, no idioma grego. Então, eu quero trazer uma contribuição aqui do léxico grego de Edward Robinson, onde ele vai trazer definições muito importantes sobre alguns termos gregos relacionados à palavra corpo, e que fazem distinção em alguns usos, quando Paulo fala de carne, quando Paulo fala de corpo, tá? Então, quando temos essas definições acerca dessas palavras, vemos aí aquilo que Paulo quer comunicar de significado em relação ao uso que faz dessas palavras, tá? Okay? Então, algumas situações em que Paulo, usando a palavra carne, nos comunica um sentido um tanto negativo quanto a essa palavra, ao cuidado que devemos ter em relação aos impulsos da carne, e quando nos fala acerca de corpo, como esta palavra nos fala acerca de um todo, tá certo? Um complexo, que inclui a somatória de todo ser humano, aquilo que ele é, a sua totalidade, tá, ok? Corpo, alma e espírito, e sendo esses então empregados na obra de Deus, e sendo templo e morada do Espírito Santo de Deus, tá, ok? Deus se manifestando por meio desta somatória que é definida dentro da palavra corpo, tá? Então vamos ver algumas definições daqui a pouco, comunicar a vocês esse subsídio para que vocês possam então estar comunicando à Igreja de Cristo. Então, apresenteis, como ele diz aqui, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é interessante que ao final dessa lição, o comentarista, que de uma forma muito sábia, ele vai nos trazer definições específicas a cada qualitativo aqui que o apóstolo Paulo emprega. Então ele vai dar ênfase aqui acerca do sacrifício vivo, então temos que apresentar o corpo como sacrifício vivo. Também precisa ser santo, agradável a Deus, e fala também acerca do culto racional. Ele vai discorrer um pouco também acerca do que seja esse chamado culto racional, que o apóstolo Paulo comunica aqui nesse versículo. Então, antes de prosseguir, eu só quero trazer também a verdade prática. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Veja só qual é a ênfase que a lição já está destacando aqui. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Aproveitando essa verdade prática, eu vou trazer aqui também uma outra contribuição, conforme eu já falei no vídeo, na primeira parte aí do vídeo, né? A contribuição da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, de R.N. Champlin,
nos trazendo aí, nos definindo um pouco acerca de alguns movimentos místico-filosóficos da época, que surgiram também juntamente com o crescimento da igreja cristã, e tentaram se misturar dentro da igreja, e produziram, inclusive, muita literatura apócrifa, que atribuíam a autores, atribuíam a personagens importantes do cristianismo, ou até do Antigo Testamento, né, os chamados pseudoepígrafos. Então você tem Evangelho de Judas, você tem Apocalipse de Pedro, você tem Evangelho de Maria Madalena, e aí eles vão construindo esses textos apócrifos e atribuindo a esses personagens como se eles tivessem sido seus autores, e por meio desse material pretendiam eles infectar a igreja com certos conceitos heréticos, né, certos conceitos espúrios rejeitados pela doutrina cristã. Então pretendiam entrar na igreja, aproveitar esse crescimento da igreja e angariar para si discípulos, né, constituir escola dentro da igreja cristã. Então eles tentaram se misturar dentro da igreja. Esse movimento é o gnosticismo, tá? O gnosticismo, que é uma fusão aí de filosofia com movimentos místicos do Oriente, e nessa corrente de tráfego que se estabeleceu desde a época da dominação macedônia, quando houve fundação de muitas cidades gregas, houve abertura de caminhos, e depois o Império Romano, né, que veio melhorar essas estradas aí. Então havia muitas estradas que estabeleciam comunicação entre as cidades, a imposição da Pax Romana, né, que trouxe aí uma pacificação entre os reinos. Então diminuiu as constantes guerras que havia entre pequenos reinos, possibilitando a movimentação, né, para comércio, mas também a movimentação de muitos que percorriam as estradas romanas pregando suas doutrinas. Inclusive o cristianismo também fez esses trajetos, esses caminhos, propagando o reino de Deus. Né? Da mesma forma como os apóstolos iam pelos caminhos pregando a palavra de Deus, os mestres do Oriente vieram também pelo mesmo tráfego pregando suas doutrinas, e houve uma fusão aí entre o misticismo do Oriente, a filosofia grega, depois o judaísmo também acaba se misturando em relação a essas ideias, né? Acaba tendo uma mescla aí dessas ideias, o que vai depois dar origem à cabala esotérica. Mas aí, falando acerca do gnosticismo, ele quase que infectou perigosamente muitas mentes cristãs, muitas igrejas. Algumas pessoas que não tinham tanto zelo acabaram se deixando levar por alguma dessas ideias e tiveram que ser então combatidos pelos apologistas. Então, os apologistas escreveram muito, pregaram muito, debateram muito para livrar a igreja dessa contaminação. E o gnosticismo, ele pode ser visto aqui nessa abordagem desse tema, ele está dentro do tema, porque nós estamos falando da mordomia do corpo, tá ok? Então nós somos mordomos, vimos a definição, né, de mordomos, o oikonomos, certo? Então temos que fazer, o oikonomos é o administrador, é o servo que zela pelos bens do seu senhor, administrador de bens alheios. E no caso, o nosso corpo é uma concessão divina. O nosso corpo foi nos dado, né, o nosso corpo é a coroa da criação. Ele foi nos dado para que nós administremos para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. E sendo Deus glorificado através de nós, nós temos uma vida maravilhosa. Nós vivemos todo o nosso potencial. Nós conseguimos viver, de fato, uma vida onde nós podemos obter dela grande prazer, grande satisfação, porque vivendo de acordo com o plano de Deus, vivemos aquilo que é melhor para nós, e podemos, então, por meio desta forma de viver, glorificar a Deus no corpo. E aí, quando eu digo isso para você, isso contrastava com essas ideias gnósticas que estavam sendo propagadas na época, principalmente a dicotomia intensa entre a realidade de matéria, que era inerentemente má, de acordo com a mente gnóstica, tá ok? Então existe toda uma ideia de que o mundo material ele é eterno, assim como Deus. Então Deus é eterno, o mundo material também é eterno, e o mundo material foi criado por um ser mau, tá? Um ser que eles chamavam de demiurgo, que era uma espécie de uma deidade inferior, tá ok? Então havia o Deus Supremo, que era inalcançável, inatingível, e que só podia se chegar através dele por meio de processos de intensa meditação e de aquisição de um conhecimento secreto, somente para iniciados, o que era promovido pelos gnósticos, tá ok? Então, por meio desses processos de
autoflagelação, autoeliminação, de ascese profunda e de meditação, né, através desses conhecimentos que eram comunicados só aos iniciados, você ia se elevando e ia chegando, aproximando-se então desse mundo espiritual no qual estava esse Deus imanente, né, esse Deus que estava